No Unicine de hoje, vamos conversar sobre o curta Os Desconhecidos, que vimos no bloco anterior. Para conhecer mais sobre esse trabalho, recebemos o diretor de Os Desconhecidos, Eduardo Teixeira, e o professor do curso de Direção Audiovisual da Unicinos, o cineasta e escritor Fernando Mantelli. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Unicine. Olá, obrigado. Eduardo, fala pra gente, em primeiro lugar, a gênese da ideia de Os Desconhecidos que a gente viu no bloco anterior. Os Desconhecidos surge um pouco da ideia do que eu gosto de assistir, de gênero, de filmes. Mas eu acho que principalmente ele surge de um filme que eu queria fazer sobre um personagem que tivesse atormentado, que tivesse algum problema psicológico. E eu acho que a partir daí que surge a ideia do restante do filme. Então a gente trabalha com um personagem que está com um sentimento de culpa, né? E isso que é a gasolina do filme, que desencadeia todos os outros incidentes que acontecem durante toda a história. E Mantelli, quando tu se depara com um roteiro desses, por exemplo, dos alunos do Crave, quais são as dicas que tu pode dar, por exemplo, quando tu vê Uns Desconhecidos, que é um filme um pouco mais forte também, que acredito eu também que seja um pouco mais a tua linha, né, Mantelli? Sim, sem dúvida, né? A gente, na verdade, ali a intenção assim sempre de estimular assim que o pessoal faça o tema que interesse, né, a cada um. Porque ninguém vai doutrinar para determinado tema, um ou outro, né? No caso do filme do Eduardo, com essa coisa do gênero, assim, que é uma coisa que eu bato muito em aula, assim, teve bastante a ver comigo, assim, né? Claro que tem outros professores que orientaram também, né? Mas no caso do trabalho dele tinha muito a ver comigo. Então eu lembro bem, assim, da época, né? O Eduardo deve lembrar, quando na cena do estupro propriamente dito, assim, que a gente trocou bastante ideia, assim, sobre como filmar isso, que realmente é uma cena, não é uma cena comum, né? E tem um grau de dificuldade grande para fazer, né? Não só para um aluno, mas mesmo para um cineasta já consagrado. Então foi um processo bem interessante, assim, né? E até o Eduardo falou pra mim antes, fora do ar aqui, que o Mantelli foi até um mentor, assim, né, dessa cena, porque tu visse essa cena num filme parecido com um dele, né? Tu teve experiência também de filmar um curta também que tu... Na verdade, até eu estava comentando esses dias aí dos meus 17 filmes, tem 5 cenas de estupro, né, que eu já filmei. Sim. Então, eu já tinha uma certa experiência, assim, né, digamos, com o tema, algumas coisas... Porque tem coisas que são, assim, maiores, digamos assim, ou seja, tu falar com os atores e botar aquilo na cabeça deles, e tem coisas que são bem específicas, são detalhes, assim, que são verdadeiras dicas, né? De como enquadrar, né? Enquadra assim, porque senão vai ver que não tá. Aquelas coisas assim, né? A questão do enquadramento foi bem importante, assim, porque quando tu escreve, aí na hora de concretizar, dá aquela dúvida, como é que vai ficar esse enquadramento e tal. Aí a partir dele que me mostrou, até a cena que ele filmou e tal, teve várias referências, várias ideias de como seria o comportamento, a disposição em cena dos atores e o que realmente importa, o que tu realmente quer passar. Então, essa troca de experiência foi bem importante, assim, para mim na hora de fazer a cena. Porque o cinema, enfim, ela é uma encenação, né? Então, existem encenações que são mais complexas. Por exemplo, uma cena de sexo em si, ela já é mais complexa, porque... Obviamente que os atores não vão estar fazendo o sexo mesmo. E estupro mais ainda, né? Porque é uma versão hardcore, digamos assim, do sexo. Então, esse é o tipo da encenação que tem que ter um cuidado diferente, assim, né? Não é assim, uma conversa entre duas pessoas. Tem toda uma marcação também, né? De como os atores vão estar ali na hora, que é fundamental para a cena ficar boa, né? E eu acho que nesse caso, a gente viu o filme... O Eduardo foi muito feliz, né? E infelizmente a violência também, né, está presente na sociedade, a gente vê isso nos noticiários, a gente vê notícias terríveis, né? E às vezes o cinema, ele obviamente é um espelho disso, mas também ele é tido às vezes como um vilão, né? As pessoas dizem, os filmes violentos acabam gerando pessoas violentas. O que vocês acham sobre esse assunto? Olha, eu discordo radicalmente, assim, né? Eu diria... eu penso até, na verdade, a minha visão, né? Claro que isso aí não existe uma posição definitiva, né? Mas a minha visão é um tema que tem ampla discussão, mas a minha visão é justamente o contrário, né? Eu acho que o espaço da violência, assim, é na representação, ou seja, no cinema, na literatura, entendeu? Ele, na sociedade, ele é uma distorção. Então, a gente não quer viver a violência na sociedade. Claro que ela existe, né? Mas o espaço da gente representar, porque isso aí vive na gente, né? Então, acho que a gente representando isso no cinema ou na literatura, enfim, qualquer outra arte, né? E a história da arte mostra isso aí sendo representado de várias maneiras. Acho que esse é o espaço legítimo, sabe? Esse é o espaço que a gente consegue conviver com a violência de uma forma
que vamos dizer assim, que ela tem um baixo valor afetivo, né? Porque se a gente, eu te dar um exemplo, assim, se eu saio daqui e vejo um cara atropelado lá na BR, aquilo ali me choca. Da mesmo jeito que vai me chocar eu ver alguém morto no filme, só que no filme aquilo ali me atinge afetivamente num nível de baixo valor afetivo, assim, porque eu sei que aquilo ali é uma representação, uma fantasia, né? E na realidade aquilo ali já me bate como realidade mesmo, né? Então acho que nesse sentido, assim, trabalhar, eu gosto muito do cinema da violência, enfim, da violência na arte, por causa disso, porque funciona como uma maneira de tu, eu não digo ser crítico, porque não necessariamente precisa ser crítico, mas tu poder enfrentar a violência sem que aquilo realmente te violente, né? Tu assiste com aquela certa distância e com um certo conforto de estar ali, né? Porque tu tem aquele distanciamento do fato em si. No caso que tu comentou, Os Desconhecidos, eu lidei com alguma coisa que existe, né? Porque a gente, como tu falou, a gente ouve essas notícias. E como eu queria lidar com o personagem que tivesse a culpa, eu fui buscando, em termos de roteiro, em termos fílmicos, que culpa que é essa tão forte que causou todo esse transtorno na mente dele. Então, a gente, como estava ambientado no ambiente jovem, adolescente, universitário, então a ideia do estupro no campus, então essas notícias todas que a gente ouve na mídia, então a partir daí que foi desencadeado toda a história. E como ele disse, é uma grande representação e eu gosto de escrever e de dirigir, falar sobre coisas que a gente vive no nosso dia a dia e que chocam a gente, né? Eu achei interessante também a forma como o curto também ele é montado, né? Assim, a forma como a narrativa ela vai andando e aquelas elipses de tempo também, que às vezes tu não sabe direito se é um sonho, se é uma realidade, se a pessoa está lembrando. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essa construção também narrativa do curto. Ele é bem curioso nesse sentido, porque começa então com um estupro, depois em seguida tem uma cena que ele está acordando, é como se tudo fosse um grande sonho e cria uma certa dúvida, aquilo aconteceu, foi um sonho, mas enfim, o fato é que a culpa dele realmente existe, né? E ocasionou tudo isso. Essa parte do que é real, o que não é que na verdade todo o filme, como é uma culpa tão grande dele e é uma situação que vai levar inclusive a um suicídio, então é um grau de depressão muito grande daquele personagem. E lendo um pouco, pesquisando sobre a depressão em si, a depressão causa uma distorção da realidade. Então, a partir daí, se tu observar alguns elementos do filme, eles acabam sendo distorcidos, a imagem já é um pouco acinzentada, é uma coisa um pouco sem cor. Então, a gente procurou também explorar nos vários setores, departamentos do filme, essa subjetividade daquele personagem que está sofrendo. Então, aí que vai a ideia de levar o espectador a embarcar naquele personagem, levar o espectador a se pôr no lugar daquele personagem, né? Eu acho que, assim, em termos de roteiro, direção, assim, o Eduardo foi muito feliz em representar isso, porque ele usou, digamos assim, elementos cinematográficos, né? Que ao tratar de culpa, por exemplo, o primeiro livro que me vem à cabeça é O Crime e Castigo, Dostoiévski, né? O que acontece, né? Na literatura, é muito fácil, entre aspas, né? Mas o principal recurso é a ação interna, né? A gente entra na cabeça do personagem, aí a partir do pensamento dele, tu começa a entender o porquê da culpa dele. Isso não é um efeito muito cinematográfico. Então, essa representação para o cinema, eu acho que foram esses elementos que o Eduardo usou tão bem, assim. Ou seja, faz aquela figura que aparece, tem enigmas, tem situações de visuais, assim, que vão... Aquele ar de suspense que é importante também, exatamente, né? que vão criando, também, vão construindo aquilo ali e o espectador vai entendendo por que o cara está se sentindo daquele jeito, né? Sem precisar entrar no pensamento do cara, o cara dizer alguma fala em off, assim, estou me sentindo culpado. Ele não diz isso. E também não funciona, né? Ele fica realmente muito fora, né? É. E a música funciona muito bem também porque te deixa um pouco fora também, né, do prumo, aquela música que vai indo, vai te deixando um pouco desassossegado, né? Também acho que é importante isso no curto. A gente procura também, eu como fiz a especialidade de som, então a gente teve um cuidado juntamente com o diretor de som que foi o Jonatas, meu colega, a gente teve um cuidado bastante interessante no som em relação a essa construção dos elementos que estavam na cena, porque tinha sempre um ruído agudo incomodando ele e tem o elemento que é o trem, que vai levar ele até a morte, então esses ruídos do trem de alguma forma estavam perambulando por ele em diversas cenas antes de acontecer o acidente em si. Então a gente tinha uma espécie de premonição na cabeça dele que estava incomodando ele
Então, tanto esses sons como a música mesmo que tu comentou, a gente procurou sempre fazer isso ficar a favor da narrativa, né? Dar esse tom do filme, né? Esse incômodo do personagem, incômodo para o espectador, né? Para conseguir entrar e embarcar nessa história também, né? E legal, né, Mantelli, que o Crave com certeza também, né, dá muita bagagem para os alunos, né, para que eles consigam também ter esses artifícios para depois criar isso no filme, né? Dá para contar um pouquinho para a gente como é que funciona nas aulas, essa construção também, né, dos curtas e também, claro, né, da bagagem dos alunos. Sim, o curso de realização audiovisual, né? Então ele, na verdade, prepara o aluno, e no caso para depois ser um profissional, para as várias áreas do audiovisual, né? Mas tem uma ênfase bem forte nessa questão autoral, digamos, do cinema, porque cada aluno no fim do curso faz um filme de sua autoria, como roteirista e diretor, né? Que é o caso desse que a gente viu do Eduardo. Então, na verdade, eu acho a preparação, enfim, nunca é total, mas ela é bem ampla, assim, né? Porque a gente trabalha com bastante teoria, que eu acho fundamental, que às vezes eu acho até que é um dos grandes diferenciais daqui para outros cursos, né? Cadeiras teóricas boas, fortes e tal. E prática também, né? Então, essa mistura de teoria e prática que a gente vê ao longo do curso, assim, com exercícios, nas questões práticas, e que depois, na hora de fazer o filme, os alunos botam todo o seu conhecimento ali, né? E, Eduardo, diz alguns filmes que te levaram a fazer esses Desconhecidos, porque, como tu falaste antes, né, é um filme que, na verdade, mostra um pouco, né, o teu gosto no cinema, né? O que tu assistisse pra... O primeiro que me veio na cabeça é um filme chamado Janela Secreta, tá? Que é um filme que é baseado num conto do Stephen King, que é um autor na literatura que eu gosto bastante. E ele trabalha um pouco isso, né? Esse é um personagem que está retirado, está numa casa uma casa retirada do cotidiano da cidade, e ele começa a se atormentar de alguma maneira, de alguma coisa que está perseguindo ele, um cidadão que bateu a porta dele, está perseguindo ele e cobrando coisas dele. Então tem um pouco disso aí, mas Os Desconhecidos, claro, é uma referência, uma inspiração, já é levado para o lado da cidade, do metal, que é muito do nosso cotidiano, o metálico da cidade, o cinza da cidade. Mas tem um pouco de uma inspiração aí nesse sentido, né? E é bacana que o curta também, ele fez aí alguns festivais, né? Que sempre é interessante também, né? Ressaltar isso. Tem o Festival Brasileiro de Cursos Universitários, que ele participou na 17ª edição, no ano de 2012, ele participou na mostra competitiva, que foi um espaço bem bacana, assim, que ele participou, porque os alunos vão para lá, trocam experiências, então, e eram muitos filmes do Brasil inteiro, de várias universidades, então a gente consegue também acompanhar um pouco como é que é o processo criativo de várias universidades do país, né? Então, isso foi bastante importante, e que fazendo esse filme com um curso aqui, me deu a possibilidade de se fazer essa extensão, né? Que foi um estudo bastante interessante ter ido para lá e trocar experiências com eles. Assim. Muito bacana, então. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso Unicine. Valeu, Eduardo e Mantelli também. Sucesso na carreira de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E a edição do Unicine de hoje está chegando ao fim. Espero que você na semana que vem curta mais um curta-metragem aqui e mais bate-papos sobre os trabalhos dos alunos do curso de Realização Audiovisual da Unicinos. Não perca. Um grande abraço.